Oi, gente, a paz, tudo bem? Estamos aqui para estudar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, para trazer uma palavra abençoada para sua vida, para sua família, para você, que você possa se alimentar nessa noite, que você possa ser cheio da presença do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é poderosa e é viva e eficaz para transformar as nossas vidas, para nos transformar em uma nova pessoa, para nos tirar de uma realidade que os nossos olhos conseguem ver, para nos transportar para uma realidade que o Senhor projetou para nós. E isso é maravilhoso, porque nós conseguimos entender isso lendo a palavra do Senhor. Nós conseguimos receber essas bênçãos, nós conseguimos alcançar a plenitude do que o Senhor tem para as nossas vidas quando nós o conhecemos. E para conhecer o Senhor, nós precisamos estudar a palavra dele, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos saber quem nós somos. Existe uma crise de identidade muito grande na nossa geração. As pessoas não sabem quem são, por que nasceram, o que tem que fazer, qual é o propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua identidade. A gente vive numa geração que perdeu a identidade, que perdeu o foco, que não sabe quem é em Cristo Jesus. E para que a gente descubra, para que a gente possa viver isso, a gente precisa conhecer o nosso Criador. Foi ministrado na quarta-feira passada exatamente sobre isso, uma palavra poderosa. Foi o nosso último culto online, né? Agora vamos ter cultos presenciais em nome de Jesus, né? Todas as quartas-feiras na igreja. E logo em breve teremos a nossa célula também presencial em nome de Jesus. Retornaremos. Mas o que eu quero falar com isso, essa introdução que eu quero te dar? É a importância que existe em nós nos posicionarmos como filhos do Senhor, né? E entender que nós temos um chamado sim, mas que nós precisamos exercer esse chamado conhecendo a palavra do Senhor. É o primeiro passo, amém? Então não perca seu tempo, né, em nada secular. Eu sei que é muito fácil a gente se distrair, a gente assistir série, a gente ver Netflix, a gente assistir um filme, um vídeo, ou até mesmo nas redes sociais, como a gente se distrai. Mas vamos gastar um pouquinho mais de tempo na palavra do Senhor, amém? Vamos gastar mais um pouquinho de tempo buscando ao Senhor, indo à igreja, indo aos cultos, estando em comunhão com os nossos irmãos. A gente viu como é difícil estar longe uns dos outros, como a gente sofre com isso, como a gente se enfraquece com isso, né? Então vamos aproveitar agora, queridos, que nós estamos com esse presente do Senhor, podendo estar também às quartas-feiras juntos, e vamos agarrar isso como oportunidade de falar, olha, existe tempo, a palavra do Senhor fala que existe tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E se existem 2 dias na semana para que nós possamos separá-los para ir cultuar com os nossos irmãos ao nosso Deus, é porque o Senhor, eu entendo que o Senhor separou esse tempo para que a gente não roube dele. Então não vamos roubar do Senhor o tempo que é dele, amém? Não é perca de tempo, não é, eu sei que é muito difícil, que é corrido, é trabalho, a gente tem trabalho, a gente tem casa, as mulheres têm filho, além de trabalhar, tem filho, tem casa, tem tudo para cuidar, é muito corrido mesmo para todo mundo, mas vamos assim entender que a hora tá chegando, Jesus está voltando e nós precisamos nos posicionar, amém? E as palavras todas têm sido nessa linha. O Senhor tem reafirmado isso, não é verdade? Mas amém. Vamos orar então. Vamos para a palavra de hoje que também é poderosa. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de estudar mais uma vez a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, poderosamente, nos enche, Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Aquilo, ó Deus, que fazemos sabendo que entristece o Teu coração, mas também os pecados que nós cometemos e não temos, ó Deus, consciência, Pai. Nos perdoa, que Teu Espírito Santo, que ensina todas as coisas, venha nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Depois que eu vi essa revelação sobre esse versículo, de quando Jesus ressuscitou e foi falar com os discípulos, né, que ele estava subindo, mas que eles não iriam ficar sozinhos, que Jesus iria deixar o Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria ensiná-los tudo que eles precisavam saber. E eu ouvi uma pregação e o palestrante falava justamente isso. Você já parou para pensar que o Espírito Santo está aqui para te ensinar todas as coisas? Ele não está aqui para te ensinar algumas coisas, ele está aqui para te ensinar todas as coisas. E eu fiquei pensando, e aí agora minha oração todo dia de manhã é assim: Espírito Santo, que ensina todas as coisas, me ensina hoje. Mas tem paciência comigo, porque eu sou aquela aluna que muitas vezes dá trabalho para aprender. E é verdade, quantas vezes a gente dá trabalho, né, para aprender, tem trabalho para aprender alguma coisa. E o Espírito Santo, ele é esse amigo fiel, né, consolador, como Jesus falou, e não desiste de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João 9, a partir do versículo 1. João 9, a partir do versículo 1. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma história muito conhecida, né? A história de um cego. Você com certeza já ouviu falar sobre esse cego. João 9, a partir do versículo 1. O tema da palavra de hoje é encontro que aponta a direção. Todos nós já tivemos um encontro com Deus, amém? Não sei onde esse vídeo vai chegar, mas eu estou ministrando para aqueles da minha célula, para os meus amados irmãos queridos, discípulos que vão ouvir essa palavra e sabem, e já conhecem, já tiveram um encontro com Jesus. Nós, quando temos um encontro com o Senhor aponta uma direção para a gente, o Senhor nos dá uma direção. E esse homem encontrou com Jesus certo momento da vida dele. Vamos ler então, a partir do versículo 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Alguém tinha que ter pecado, né, para o homem nascer cego. Era isso que os discípulos eram ensinados, né? Que a bênção e a maldição ela era passada de geração em geração. E isso que nós aprendemos também. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siló, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siló e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E respondeu: não sei. Olha que história maravilhosa. Aquele homem era cego, mendigo, vivia de esmolas das pessoas, estava sentado à beira do caminho. E Jesus, certo dia, passou por ele e teve um encontro com aquele homem, né? Nesse encontro, Jesus estava em Jerusalém e se encontrou com um cego de nascença.
Essa cura, ela é repleta de circunstâncias que tornaram muito significativa e especial. Mas o mais extraordinário neste encontro foi o resultado na vida daquele cego. Antes inválido, né? Sem perspectiva de vida, ele vivia como uma existência perdida. Após o seu encontro com Jesus, este homem não ganhava apenas uma visão, ele também ganhava uma identidade espiritual. Ele ganhava um chamado para a sua vida. Ele ganhava um encontro que apontava a direção, o caminho certo. Aleluia! Como é bênção se encontrar com Jesus. Como é bom se encontrar com Jesus. Porque quando nós estamos perdidos, Ele nos dá o caminho. E além disso, né, existem alguns pontos que a gente aprende nessa história. Jesus, ele mostra sensibilidade, carinho, doçura quando ele encontra com aquele homem. A gente vê nos primeiros versículos que Jesus passava por ali e se importou com ele. Quantas pessoas passavam por ali e não se importaram com aquele homem, mas Jesus se importou. E quantas vezes a gente acha que nós não temos importância nenhuma? Nenhuma. As pessoas passam, as pessoas às vezes percebem a sua tristeza, o seu desânimo, as suas lutas, as suas batalhas, outras nem percebem. Mas hoje Jesus está falando que Ele se importa com você, Ele se importa comigo, com a minha necessidade, com o que eu desejo, com o que o meu coração deseja. O Senhor se importa com aquilo que você deseja, com seus sonhos, com seus projetos. O Senhor se importa até nos momentos que você está mais abatido, querido. E aquele homem estava abatido. E muitos passavam por ele e não o percebiam, mas Jesus passou por ele e percebeu ele. Amém? Esse é o nosso Deus que se importa conosco. E aí Jesus vai e renova a esperança daquele homem. Ele estava totalmente desesperançoso, ele era cego, ele não tinha casa, ele não tinha comida, ele não tinha provisão, ele vivia às margens. Jesus dá uma direção para aquele homem. E lá no versículo 3, Jesus dá esperança para ele. Jesus fala para ele, confie. E Jesus fala hoje para mim e para você, confie. Porque eu vou te dar a direção, eu me importo com você. Ai, como é maravilhoso ler e ter a experiência de ouvir o próprio Senhor falar conosco, né? Confie, creia que o Senhor fará, né? Olhe para o futuro, porque é lá que Deus está, né? Porque no futuro a gente olha e quando a gente tem Deus, a gente vê um futuro lindo, um futuro perfeito. Um futuro que o Senhor nos provê, que o Senhor nos dá, porque não são os olhos físicos que enxergam, mas são os olhos espirituais, né? Jesus traz essa esperança para nós. E aí Jesus faz o sobrenatural acontecer na vida daquele homem. E quantas vezes nós estamos esperando o sobrenatural do Senhor acontecer nas nossas vidas? Algo surpreendente aconteceu naquele encontro. Jesus podia ter curado aquele homem com uma palavra, não podia? Com um toque, com um gesto. Jesus poderia ter curado, mas Jesus fez algo diferente, algo sobrenatural. Jesus pega a terra, cospe, faz um lodinho e passa nos olhos daquele homem. Loucura aos olhos humanos, né? Loucura para os homens, mas para Deus é sobrenatural. E às vezes o Senhor está te pedindo para fazer algo simples. É um ato profético. E às vezes você fala, nossa Senhor, mas que loucura. Mas o Senhor, o Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. É o Deus que confunde os sábios. Ele usa os loucos para confundir os sábios, né? Então, deixe Deus te surpreender. Deixe o sobrenatural do Senhor vir sobre a sua vida. Mas a gente só vive o sobrenatural quando a gente está numa situação de extrema necessidade. O Senhor falou isso com o meu coração e eu fiquei, a princípio, em pânico. Falei, Senhor, mas por que certas coisas acontecem? Comentei com o Binho. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou meu coração. Acontecem que é para você continuar na minha dependência.
Porque se tudo estiver bem, se tudo estiver tudo certinho, a gente tem a tendência de sair da dependência do Senhor. Não estou falando de se desviar, de sair da igreja, estou falando de dependência. De depender, de confiar, de orar, de buscar, de clamar. Nós temos, eu tenho, estou falando de mim. Então, aquele homem vivia num tempo, ele estava num tempo de escassez, de calamidade. E Jesus veio e traz o sobrenatural na vida dele. E quando Deus traz o sobrenatural sobre as nossas vidas, nós temos a facilidade de reconhecer, porque é coisa tão absurda que só Deus poderia fazer, ninguém mais, só Deus. A outra coisa que nós aprendemos, gente, eu fiquei impactada com essa palavra, assim como eu tenho ficado com todas. Eu espero que você tenha também gastado esse tempo para se encher da presença do Senhor, porque tantos cultos online quanto os cultos presenciais têm sido palavras ministradoras. Existe uma coisa que esse homem fez e que nós precisamos fazer para alcançar essa direção, para ter um encontro com o Senhor, que é a obediência. Jesus falou para ele, olha, eu vou passar esse lodinho aqui no seu olho e você vai lá em Siló, no tanque de Siló. Aquele homem poderia falar, mas que loucura, eu vou sair daqui, vou lá em Siló para lavar meu olho. Eu não sei qual era a distância até Siló. Não sei. Mas aquele homem seguiu à risca o que Jesus falou. Ele obedeceu. Ele foi até Siló e ele lavou os olhos e ele voltou enxergando. Obediência. O Senhor pede para nós obediência. Obedecer a sua palavra, obedecer os seus princípios, obedecer os seus mandamentos. Obediência. A gente fala tanto disso com crianças, mas nós adultos temos tanta dificuldade em obedecer. Forte, né? Como que eu vou ser exemplo para o meu filho, para as crianças que estão ao meu redor, para as pessoas que estão ao meu redor, se eu tenho dificuldade em obedecer? É muito complicado. Precisamos parar e pensar, será que eu estou obedecendo a palavra do Senhor? Será que eu estou sendo exemplo? Será que eu estou me comportando de maneira que o Senhor se agrada da minha vida? Obediência para receber a bênção, para receber o milagre, nós precisamos obedecer. E aí Jesus faz daquele homem um pregador nato, um missionário. Porque quando ele é curado, o testemunho dele, transformador, gera uma comoção em todo mundo queria saber, não é aquele lá que não enxergava? O outro fala, eu acho que é, parece com ele. E ele, sim, sou eu. Eu que não me enxergava. Mas o que aconteceu? Jesus me curou. E aí, quem no passado viu a escassez daquele homem, depois que ele encontrou com Jesus, precisava reconhecer a abundância no presente daquele homem. O privilégio de ter se encontrado pessoalmente com Jesus. Aquele homem foi curado da sua cegueira física, mas também encontrou a sua direção de vida. Agora ele não andaria mais perdido, mas foi enviado. Nós não precisamos andar perdidos, nós fomos achados. A palavra de Deus fala que o Senhor nos escolheu. Nós já temos a direção, nós já conhecemos ao Senhor. Nós precisamos agora parar e analisar qual é a direção que o Senhor está me apontando. Amém? Então que nessa noite você agarre essa palavra. Pegue sua Bíblia, vai lá em João, leia de 9 a 12, leia mais, busque, ore. Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? Senhor, onde que eu estou? Em que área eu estou desobedecendo? O que eu preciso fazer? Que posicionamento? Nós não somos crianças, o Senhor ministra, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, também nos ensina qual a área que nós estamos falhos. Que essa palavra seja rema na sua vida, assim como foi na minha. Amém? E que nós possamos tomar posse dela e dizer assim, olha, nada vai me roubar
Nada vai roubar o meu tempo com o Senhor. Nada vai roubar a minha vontade de servi-lo, de agradá-lo, de conhecê-lo cada dia mais. Amém? Será que você entendeu que Deus separou este tempo para que você tome posse da direção que Ele tem para a sua vida? Esse tempo o Senhor separou para que você tome posse da direção que Ele tem para a sua vida. Agarre isso, meu irmão. Que você receba essa palavra e que ela seja transformadora em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe.